Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado, porque podemos estar aqui na Tua casa, porque podemos louvar o Teu nome, porque podemos colocar diante do Senhor, diante do Teu altar, aqueles amigos que estão pedindo oração, clamando ao Senhor pela Tua misericórdia. Que o Senhor os cure se for a Tua vontade, mas acima de tudo que a Tua vontade seja feita na vida de cada um. O Senhor sabe todas as coisas. Nós os colocamos nas Tuas mãos para o Senhor fazer o que for melhor, e é nessa esperança que nós oramos ao Senhor. Vamos abrir a Tua palavra agora. Pedimos a Tua bênção e que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos, o capítulo 8 de Atos. Atos, capítulo 8. Saudamos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, desejando que Deus abençoe a cada um de vocês, onde você estiver. Que a bênção de Deus chegue na sua casa, chegue aonde você está. Se você puder, abra também a sua Bíblia de casa, ou em qualquer lugar que estiver, no celular aí, abra Atos capítulo 8. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia e gostaríamos que vocês acompanhassem. Atos capítulo 8, o versículo 26. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? Compreendes o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. A Bíblia diz para a gente que Filipe tem um encontro maravilhoso com um anjo do Senhor. Filipe era um dos 7 diáconos, não era o Filipe apóstolo, discípulo de Jesus. Esse Filipe era um dos 7 diáconos, daqueles que foram escolhidos para ajudar a servir a igreja. E é impressionante como esse homem, escolhido por Deus, a Bíblia diz que quando eles foram escolhidos, aí no capítulo 6 de Atos, a Bíblia diz que ao serem escolhidos, eles deveriam ser
homens de boa reputação, 6, versículo 3 de Atos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, aos quais seria entregue serviço da igreja, para que eles fizessem. E quando a Bíblia vem falando deles aqui, a relação deles, o primeiro que aparece aí é Estevão, que era o líder deles. E logo a seguir, ao nome de Estevão, aparece o nome de Filipe. E nós entendemos que esses homens cheios de poder, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles fizeram um trabalho fantástico, maravilhoso. E Filipe, eu acho interessante quando a gente descobre algumas coisas da Bíblia, e uma das coisas que me chama a atenção é quando eu vou descobrir o significado dos nomes das pessoas. Eu gosto de olhar essas coisas. E quando a gente vê o significado do nome Filipe, quer dizer amigo de cavalos. Olha só. Amigo de cavalos. E a Bíblia diz para a gente que os discípulos começaram a ser perseguidos. E numa dessas, quem morre é o líder dos diáconos, Estevão, apedrejado. E a Bíblia informa para a gente, aí no finalzinho do capítulo 7 e no início do capítulo 8, Saulo consentia na sua morte, 8, versículo 1, aí, naquele dia levantando-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E alguns homens, diz a Bíblia, sepultaram Estevão. E aí no versículo 4 do capítulo 8 diz, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E a Bíblia afirma para nós que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando começou a perseguição, essas pessoas saíram dali daquele foco da perseguição e foram trabalhar em lugares onde Deus estava os encaminhava para que eles falassem a pessoas que estavam sedentas da mensagem. Filipe vai para Samaria, e quando ele chega em Samaria, pelo poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, Filipe começa a pregar naquela cidade, e muitas pessoas iam para assistir Filipe pregar, e quando eles ouviam e viam o poder de Deus na vida de Filipe, eles eram convertidos, eles eram transformados. Muitas pessoas doentes eram trazidas para ser tocadas, para ser curadas por Filipe, e Filipe tocava nelas, as abençoava, e essas pessoas que chegavam coxos, aleijados, possessos, eles eram curados, libertos, pelo poder de Deus, que estava na vida de Filipe. E a Bíblia diz para nós, que havia alegria naquela cidade. Filipe era a alegria de Samaria. Pelo poder de Deus, você pode ser a alegria onde você está. No seu trabalho, no lugar que você mora, onde você estuda, você pode e deve ser o motivo de alegria daquele ambiente onde você está. Filipe, homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus. É ali em Samaria que ele encontra Simão, o mágico. E Simão era considerado o deus da cidade, porque ele fazia
milagres, operava milagres pelo poder do inimigo. E ele era considerado um Deus. Mas quando ele ouve Filipe, a Bíblia diz para a gente que ele foi quebrado. Mais ou menos. Porque ele quis comprar o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se compra com dinheiro. O Espírito Santo é um presente de Deus. O Espírito Santo é a bênção que Deus quer dar para nós. Sem dinheiro e sem preço. Jesus falou que Deus o Pai está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que pedem, do que nós, pais, estamos dispostos a dar presentes, a dar dádivas aos nossos filhos. Deus quer dar o Espírito Santo. Não tem dinheiro que pague o Espírito Santo. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague a vida de Jesus. Não tem dinheiro. É pela humildade, é pela comunhão com Ele, é pedindo a sua graça, que nós recebemos esse poder, que está disponível a todos nós, 24 horas por dia, para que a gente seja abençoado por Ele. O trabalho de Filipe em Samaria tinha sido de evangelismo de grande sucesso. De grande sucesso. Filipe agora havia terminado o seu trabalho, mas ele ainda pede ajuda dos seus irmãos, e Pedro e João vão a Samaria, para que eles também recebessem o Espírito Santo. Terminado o trabalho, eles agora voltam para Jerusalém, e Filipe está ali. Deve ter sido um trabalho muito abençoado, foi um trabalho muito abençoado, mas também é cansativo às vezes. E agora, depois que termina aquela parte do seu evangelismo, aí Deus vem e manda um anjo para ele. Fala assim: Filipe, não acabou não. Eu quero que você faça um outro trabalho para mim. E aí Filipe disse: não, peraí, Senhor. Agora não, já acabei de fazer, agora o Senhor quer que eu faça outra coisa? Foi isso que ele falou? Filipe estava disponível, pronto para atender o chamado de Deus. Filipe estava sempre disponível. E a Bíblia diz para nós que agora Deus envia um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: disposição, amigo. Você está aí descansando um pouco, está aí sentado, ou está deitado. Disposição, dispõe-te. Vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. É um caminho deserto, mas eu preciso de você lá. E a Bíblia diz para nós que Filipe se levantou e foi. Filipe era um homem obediente à voz de Deus, mesmo sem entender, porque o anjo não deu explicações para ele. O anjo chegou e falou: você tem que ter disposição, se disponha, vai para o caminho do sul, que desce de Jerusalém para Gaza. Era muito específica a instrução, era muito detalhada a instrução, porque Deus precisava de Filipe naquele lugar, naquela hora. E mesmo sem entender, mesmo que parecesse uma ordem estranha, o que eu vou fazer num deserto? Se está deserto, se não tem ninguém lá, o que eu vou fazer? Ele não deu explicações. Mas sem pestanejar, sem duvidar, sem retardar, a Bíblia diz para nós que Filipe obedeceu à voz do anjo e foi. Maravilhoso o ministério dos anjos. A Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 7, versículo 14, diz para nós que os anjos são ventos, são fogo de Deus,
poderosos anjos de Deus, rápidos. Os anjos são ministros para operar a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, diz Paulo em Hebreus, capítulo 1. Ministros de Deus para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Maravilhosos anjos de Deus. Os anjos de Deus são ministros para proteger você. Os anjos de Deus acompanham você. Deus, quando você nasce, Deus coloca um anjo para te acompanhar. Aonde você for, o anjo vai junto. Vou caminhar na praia, o anjo vai junto. Vou dar uma corrida. Você está lá e o anjo está tranquilo. Ele corre a velocidade do pensamento, mas está correndo com você. Os anjos de Deus te acompanham. Maravilhosa a proteção dos anjos de Deus. Um dia eu tinha vindo de Macaé para estudar aqui em Niterói, morava aqui na rua São Sebastião, descendo para o Plaza, quem vem do Ingá, que faz aquela descida para o Plaza, logo na virada assim, primeira casa, uma escadaria, eu morava ali. E todo dia eu ia para a faculdade, voltava, ia para a faculdade, voltava. Chegava à noite, quarta-feira, eu vinha para a igreja. Voltava à noite, chegava lá, 9, 9h30. Às vezes eu ia dar algum estudo bíblico, e era longe, Largo da Batalha, Sapê, e voltava já 10 e pouca, 10h30, 11h, chegando em casa. Um dia eu fui a Quitanda. E quando eu cheguei a Quitanda, fui comprar algumas frutas, alguns legumes para fazer. O dono me falou assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu disse, pode fazer. Ele falou assim, quem é aquele guarda grandão que acompanha você quando você vai subindo aqui? Como assim? Tem um guarda, um soldado grandão da PM que acompanha você. Quem é ele? Eu disse, amigo, eu não conheço nenhum PM. Ele falou, não, mas tem um guarda, ele é grandão, assim, ó, bem grande, e segue você aqui quando você passa. E eu fiquei pensando como Deus é bom. E disse para ele, amigo, eu não conheço nenhum guarda. Eu conheço os anjos de Deus, que me guardam pela promessa que Ele faz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Depois eu descobri que ali era um lugar assim meio divisa com a favela ali. A moça da favela lavava a nossa roupa, assim, a gente passava pelo muro, era divisa mesmo. Mas nunca aconteceu nada. A irmã Rosalina morava no outro ICA, que era Instituto de Comportagem. Ali ela sabe do que eu estou falando. E a gente morava no outro de cá, na rua São Sebastião. Tinha dois, na Andrade Neves, onde tinha os casados lá e tal, e tinha um outro onde tinha os solteiros. Estava lá. Mas o anjo do Senhor, poderoso, acompanha você por onde você vai. Você vai para casa tranquilo, nunca aconteceu nada. Nada. Eu chegava às vezes mais tarde, precisava chegar, mas o anjo do Senhor sempre me guardou. A serva do Senhor, ela fala do seu anjo assistente, aquele que nos guarda. O anjo de Filipe falou, Filipe, vai lá, Deus precisa de você. Filipe não questionou, Filipe não discutiu, Filipe foi. E quando ele chega lá naquele caminho, aí o Espírito Santo entra em ação, para ele mesmo falar com Filipe, para ele mesmo dar as ordens, pessoalmente, junto a Filipe. O Espírito Santo, diz a Bíblia, eis que um etíope, eunuco, alto oficial,
dono do chefe lá do tesouro, superintendente de todo o tesouro, que veio adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo os profetas Isaías. Então, versículo 29, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Fico pensando como é que Filipe foi, de onde ele estava, ali próximo de Samaria, para pegar esse caminho. E ainda alcançar o eunuco que estava indo de carro. Aí eu fico pensando, a gente pensa algumas coisas, não está escrito aqui na Bíblia, mas nas entrelinhas a gente pode ver algumas coisas. As pessoas andavam a pé, e seria difícil para Filipe ir a pé e ainda alcançar um camarada que estava indo de carro, concordam? Mas o nome Filipe significa amigo de cavalos. Eu penso que Filipe foi ali galopando no seu cavalo para encontrar com aquele homem, obedecendo a voz de Deus. Eu quero dar nome para esses personagens aqui. Eu imagino que Filipe colocou no seu cavalo o nome de Vitorioso. Vitorioso. É interessante como as pessoas que criam cavalos, que cuidam de cavalos, eles vão nascendo, essas pessoas vão dando uns nomes, assim, se você vir nos jornais, o nome dos cavalos, ali das éguas, dos potros, das potras, são nomes diferentes, mas eu imagino que Filipe falou assim: esse aqui eu vou colocar o nome de Vitorioso, porque lembra vitória, lembra... E Filipe montou, selou ali, montou o Vitorioso e saiu ao encontro para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. E ele alcançou. E o Espírito Santo começou a falar: agora você chega mais perto, né? Cola nele ali, acompanha-o de perto. E Filipe, que estava acostumado a obedecer, obedeceu a voz do Espírito Santo. E chegou pertinho. E aquele homem estava lendo o livro de Isaías. Ele estava lendo em voz alta, porque para ouvir quem está lendo. Filipe acompanhou. Chegou perto. E a Bíblia diz que correu Filipe. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Correndo. Deus tem pressa de salvar. E nós precisamos ter pressa de fazer a obra de Deus. Filipe correu, alcançou, ouviu aquele homem lendo Isaías. E aí o Espírito Santo falou assim: pergunta para ele o que ele está entendendo de Isaías aí. E Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o homem responde: como que eu vou entender esse livro? Tem alguns símbolos, tem algumas coisas que não dá para entender. E ele estava lendo ali Isaías 53. Como que eu vou entender se não tiver quem me explique? Eu preciso que alguém me explique o que está escrito. Porque eu estou lendo, já reli e não entendo. Mas ele já estava no capítulo 53 de Isaías. Eu quero chamar esse homem, colocar o nome dele de José. Tá bom o nome? Tá bom ou não? Tá bom, tá? José é um nome bonito. José é o pai de Jesus. José, aquele jovem governador do Egito. Vamos colocar o nome dele de José. Então, Filipe pergunta: José, você não... Como é seu nome? É José. Eu sou Filipe. Ah, sim. Eu não estou entendendo, mas você sabe explicar isso aqui? Você pode me explicar o que está escrito? Ele disse: posso.
Ele disse, então sobe aqui no carro, senta do meu lado, enquanto o carro vai andando, a gente vai conversando. Mas e o cavalo? Não, peraí. Ô, carroceiro, motorista, seu motorista, para o carro aí, para que o Felipe possa entrar, para que o Felipe sente aqui do meu lado. Parou o carro. Felipe amarrou o seu cavalo ali na carroça, na carruagem, e foram seguindo e conversavam sobre a Bíblia. Capítulo 53 de Isaías, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que fala de Jesus. E a Bíblia informa para a gente que Filipe, começando por aquele texto, seguindo o caminho afora, começando dessa passagem, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, Filipe começou a falar a partir desse capítulo 53 de Isaías. E quando Filipe fala do capítulo 53 de Isaías, ele começa relembrando, eu queria chamar vocês para nós irmos lá a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E Filipe começou, a partir dessa mensagem, a falar de Jesus, e disse: José, o profeta está falando de Jesus. Mas quem é Jesus? E usando a Bíblia mesmo, usando o livro de Isaías, Filipe começa a dar um estudo bíblico, repassando doutrinas da Bíblia, doutrinas de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia para dar estudos para quem pergunta a razão da nossa fé. E às vezes as pessoas perguntam, eu queria saber... Não, peraí que eu vou chamar o pastor, ou vou chamar o ancião, ou vou chamar o obreiro bíblico. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos aprender alguns simbolismos que estão nas profecias. Nós precisamos memorizar textos da Bíblia. Porque hoje nós temos a Bíblia nas mãos. Vai chegar um tempo em que nós não teremos. E o que vai nos garantir são os textos que nós gravamos na nossa mente. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar,
Você só lembra aquilo que você já sabe, aquilo que você já estudou. Então nós precisamos estudar a Bíblia, de maneira que nós saibamos dar estudos bíblicos, saibamos dar razão da nossa fé àquelas pessoas que nos perguntam. Eu imagino que Filipe foi falando àquele homem, desde o capítulo 1 de Isaías. Ele falou, você já leu aí, estou vendo que você está no 53, tem um começo lá. O capítulo 1 diz que Deus é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, que muitas vezes um animal é capaz de reconhecer o seu dono, e nós como seres humanos somos incapazes de reconhecer o nosso Deus. Ele disse, é verdade, como é que faz? E aí ele fala, mas Isaías capítulo 1, o versículo 18, diz para a gente que ainda, 18, 19, 20, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, Deus é capaz de limpar, a ponto que eles fiquem brancos, como a neve. Ele vai falando de outras passagens da Bíblia, do capítulo 3, quando fala de modéstia cristã, dos usos e costumes que desagradam a Jesus. Do capítulo 7, do capítulo 9, que falam da profecia do seu nascimento virginal. Do capítulo 11, do versículo 11, capítulo 11, versículo 11, que fala dos etíopes, o restante do seu povo, que fala da Etiópia, está falando do seu povo, José. Está falando que há oportunidade de salvação também para vocês. O capítulo 14, versículo de 11 a 15, que fala da destruição do pecado, destruição de Satanás e do seu poder e sua influência sobre a terra. Explicou para ele que há uma voz, capítulo 30, versículo 21, há uma voz, que é a voz de Deus, que fala com a gente. Esse é o caminho, andai por ele. Ele disse, e Filipe disse, José, eu estou aqui, porque o Espírito Santo, esse que fala comigo, mandou vir falar com você. Veio me guiando pelo caminho, até eu te encontrar, nesse lugar deserto. Às vezes Deus manda a gente para alguns lugares onde as pessoas estão vivendo um deserto, para que a gente possa ajudar essas pessoas. E quando a gente está passando nesse caminho, a gente vai passar e vai sofrer as influências do próprio deserto. Às vezes a gente não entende, mas faz parte de um processo que Deus usa para nos burilar, para nos purificar. Filipe explicou para ele, o capítulo 31, versículo 1, diz, ai dos que vão ao Egito e se estribam em cavalos, que confiam em carros, em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não buscam o Senhor. Capítulo 40, que fala da vinda do Senhor, da primeira vinda, da segunda vinda, e que fala que Deus, o Senhor do universo, não pode ser comparado aos ídolos que são feitos por mãos humanas. O capítulo 55, e aí eu quero ler com você, capítulo 55, versículo 1 de Isaías, que diz assim, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço.
Versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E o eunuco diz para ele, mas eu já pequei muito, eu já fiz muita coisa errada. E Filipe diz para ele, mas Deus perdoa. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em perdoar. É possível que você tenha vindo aqui nesta manhã sentindo o peso de algum pecado cometido durante a semana. É possível que você tenha entrado aqui pela porta da igreja relutante, porque se sente culpado. Mas Deus é rico em perdoar. E Filipe fala isso para o eunuco. Deus é rico em perdoar. Se você está com sede, vinde às águas, José. Vinde às águas. Ele deve ter dito, Filipe, mas eu sou estrangeiro. Essa mensagem não é só para os judeus. É no capítulo 56. Não, diz Filipe, não fale, 56, versículo 3, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha presença. Casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. E Filipe diz para ele, está vendo o que está escrito aí? Isso é palavra de Deus, isso é promessa. José, isso é para você, aceite isso no seu coração. Não importa que vida você tenha vivido no passado, não importa o que você já tenha feito, importa daqui para frente, se você aceita Jesus como seu Salvador, Ele limpa a sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem mais alguma coisa, Filipe, que eu preciso aprender? Falou, você já ouviu da vida cristã? Você já ouviu que Deus é Criador? Já viu que Ele vai voltar? Já viu que precisa fazer uma aliança com Ele, um concerto? Já viu que o sábado é o dia do Senhor? E eu quero confirmar com você, José, no capítulo 58, um pouquinho para frente, ali fala como a gente deve guardar o sábado, que é um sinal de aliança entre nós e o nosso Deus.
Se você quer fazer uma aliança com Deus, receba as bênçãos do sábado. É um presente do céu toda semana. Desfrute o sábado, José. Ele diz: como é que eu faço isso? É simples. Reconheça a voz do Espírito Santo falando com você. E Ele vai te ajudar. E Ele vai te dar forças. E Ele vai te abençoar. E Felipe foi falando com ele: ainda tem mais alguma coisa aqui para você, José? No capítulo 60, Deus está dizendo: agora que você conhece tudo que você conheceu, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ele diz: tudo que você está aprendendo aqui, que nós estamos conversando, isso não pode ficar para você. Você tem que contar para os outros. Desse encontro que nós tivemos aqui. Ele ainda fala do céu no capítulo 65, da nova terra, capítulo 66, e das coisas que Deus abomina e que não devem ser usadas para alimento. Um estudo bíblico completo. E agora, depois de dar um estudo bíblico completo, esse homem pergunta para Felipe: Felipe, e o que eu tenho que fazer? Ele diz: entrega a tua vida ao Senhor. A aliança que você tem que fazer com Deus é nas águas. Mas como assim? Nas águas. E ele diz: nas águas, através do batismo. Ele diz: mas eu posso ser batizado? E Felipe diz: claro, se você crê em Jesus de todo o coração. Se você crê em Jesus, esse que está descrito na palavra de Deus através do profeta de Isaías, aquele que morreu na cruz do Calvário, você crê em Jesus, crê que Ele morreu no seu lugar? Sim, eu creio. Você crê que Ele vai voltar? Sim, eu creio. Você crê que a sua palavra é fiel? Sim, eu creio, porque eu vi que muitas coisas que estão descritas aqui se cumpriram muitos anos depois. Eu creio. Ele pergunta: o que falta para que eu seja batizado? Estavam andando já pelo caminho e chegaram num lugar que tinha águas. Ele pergunta: falta o que para que eu seja batizado? Você crê? Então vamos descer as águas. Disse para o cocheiro: pare o carro que eu quero descer. O carro parou. Eles desceram. Foram às águas. E sob a assistência dos anjos de Deus, sob a assistência do Espírito Santo, sob a assistência do cocheiro e daqueles que acompanhavam aquela comitiva, os dois, dentro da água, dentro do rio, Filipe estende a sua mão sobre aquele homem, faz uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre ele. De acordo com a sua profissão de fé, de acordo com aquilo que ele prometeu a Jesus, disse ele: eu te batizo, José, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E desceu José às águas. Fico pensando, fico imaginando aquela cena maravilhosa, uma das cenas mais lindas para mim da Bíblia, quando esse homem desce às águas, e quando volta das águas, cabelos molhados, um etíope africano, né? Lá, pele bem escura ali. Os africanos têm essa pele linda que Deus colocou neles.
E quando ele volta das águas, eles saem ali, ainda estava ali, enxugando ali do rosto a água. Ele vê uma cena que nunca mais saiu da cabeça dele. Ele vê Filipe ser tomado. E a Bíblia diz para nós, capítulo 8 de Atos, versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Você consegue imaginar essa cena? Eles estão ali, saíram da água, José, o eunuco, está ainda molhado, escorrendo água com a sua roupa molhada. Filipe sai junto com ele. E quando ele vê Filipe está sendo tomado pelo Espírito de Deus em seus braços e desaparece, sendo arrebatado pelo Senhor. Que experiência fantástica a de Filipe. Filipe já tinha vivido muitas experiências com o Espírito Santo. Mas que coisa diferente é ser tomado nos braços do Espírito e ser levado para um outro lugar. E a Bíblia diz para nós que ele se achou em Azoto. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Consegue imaginar Filipe chegando em Azoto, sendo colocado ali? E a Bíblia diz para nós que ele se achou lá, ele não está me entendendo. Enquanto ele estava sendo levado, eu imagino uma conversinha dele com o Espírito Santo. O Espírito Santo diz para ele: fica tranquilo. Não, eu estou tranquilo, estou aqui nos seus braços, estou tranquilo. Mas eu quero fazer uma perguntinha para o Senhor. E o meu cavalo? Ele falou: fica tranquilo, que o seu cavalo vai ser bem cuidado pelo José. Eu providencio outro para você. Fica tranquilo. Mas é vitorioso, é o meu cavalo, Senhor. Fica tranquilo, Felipe, eu vou providenciar outro para você. As pessoas de Azoto e das cidades onde Felipe estava passando perguntavam para ele: rapaz, como é que você chegou aqui? Eu vim trazido nos braços do Espírito Santo. Mas como é que é isso? O Espírito Santo, eu estava lá em tal lugar assim, acabei de fazer um batismo, o Espírito Santo me tomou nos braços, eu vim no colo do Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe e me colocou aqui. Na viagem ele falou: você quer ir para casa ou você... Eu quero ir para casa, mas o senhor precisa de mais alguma coisa? Preciso. Tem gente lá em Azoto, em outras cidades, no caminho que você vai percorrer, que precisam ouvir de Jesus. Você vai? Claro. E Filipe foi pregando de Jesus. Como é que você chegou aqui? Não, eu saí de lá, tal, cheguei. Quanto tempo você gastou de viagem? Foi rápido. Mas como foi rápido? Você veio de carro, veio de cavalo, veio de avião. Não tem avião? Ele disse: o Senhor me trouxe. Foi rápido. Ele tinha que dar explicações de como ele tinha chegado ali no colo do Espírito Santo. Você está num deserto, passando por dificuldades. O Espírito Santo está disposto a carregar você no colo. O Espírito Santo é Deus poderoso. Uma pessoa da Trindade que está disposto a abençoar você. A Bíblia diz para nós que Filipe foi andando até chegar em Cesareia. Agora, por que Filipe foi para Cesareia? Atos capítulo 21 responde para a gente por que ele foi para Cesareia. Atos capítulo 21, o versículo 7, diz
Atos 21, 7. Quando nós concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe morava em Cesareia. Ele estava voltando para casa. É muito bom a gente voltar para casa. E a casa de Filipe era uma casa especial. A Bíblia diz para nós aqui que Filipe tinha 4 filhas. E as suas filhas comungavam e compartilhavam do mesmo pensamento dele. Elas eram profetisas do Senhor. E quando a gente lê aqui o que está narrado aqui, quanto a nós, concluindo a viagem, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos, é Paulo que está falando. É Paulo que está falando que está chegando na casa de Filipe, em Cesareia. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Paulo, aquele homem que tinha matado o melhor amigo de Filipe, o melhor amigo de Filipe, seu amigo Estevão, esse mesmo Paulo, diz a Bíblia, que Paulo chegou na casa de Filipe, e foi recebido com um abraço caloroso, como Filipe sempre fazia com as pessoas que chegavam ali. A casa de Filipe era uma casa de oração. A casa de Filipe era uma casa de perdão. O perdão que só Deus coloca no nosso coração é fruto do Espírito Santo. Esse tipo de perdão foi o perdão que transformou a vida de Filipe, a tal ponto de considerar Paulo como um irmão. Maravilhoso o Espírito Santo que opera no nosso coração. Maravilhoso o Espírito Santo que abençoa a nossa casa. Você consegue perceber a presença do Espírito Santo na sua casa? A Bíblia nos fala de alguns encontros que nós vamos ter no céu. São encontros especiais demais. E eu fico pensando nos encontros que nós teremos ali. Manassés, quando encontrar Isaías. Manassés matou Isaías, profeta de Deus. E quando Isaías olhar para Manassés, que se converteu, Isaías vai dizer: Jesus, aquele ali é Manassés mesmo? Sim, é Manassés, mas ele me matou. Vem cá que eu quero te contar a história de Manassés. Eu fico pensando no encontro desse homem, José, o eunuco, com Filipe e a sua família. Mas junto com José, o eunuco, tem uma galera, uma multidão de pessoas de pele escura que estão ali em volta dele. E os dois estão ali conversando. E chega Paulo. Filipe, esses daí. Esses são os meus amigos. Esse aqui é aquele José que eu te falei. Que batizei lá no deserto. E junto com ele está essa multidão de pessoas. E aí aparece Estevão.
chega diante de Jesus e diz: Jesus, não tem nada estranho aqui não? Por quê? Porque eu estou vendo aquele ali, é quem eu estou vendo mesmo? É Saulo de Tarso? E Jesus disse: isso mesmo, você não está confundindo, é Saulo de Tarso, o querido apóstolo Paulo. Mas como assim? O que aconteceu? Ele me apedrejou e autorizou a todos daquela multidão, a me apedrejar. Ah, Estevão, o mesmo Espírito Santo que encheu a tua vida, falou com Paulo e trouxe Paulo para ser o maior baluarte da igreja do Novo Testamento. O Espírito Santo tem esse poder maravilhoso, o Espírito de Deus. Eu quero estar ali perto para ver essas conversas, para presenciar. E quero pedir a Felipe, me apresenta o José. Eu quero conversar também com ele. E Felipe vai dizer: vem cá, Luiz. Eu também tenho origem africana. Não é à toa que essa pele, ela tem cor de canela. Uma mistura maravilhosa que Deus opera na sua vida e na nossa vida, para colocar cada um diferente um do outro, para que a gente possa montar esse mosaico maravilhoso que a igreja é. É impressionante quando a gente vai em alguns eventos da igreja, alguns eventos internacionais, quando você vê gente de todas as nações, de todas as raças. O céu vai ser assim. O Espírito Santo vai dizer para Felipe, vem cá. Eu tenho um presente para você. Pois não, Senhor. Já recebi a minha coroa. Está cheia de estrelas aí. O Senhor ainda tem um presente para mim? E o Espírito Santo vai dizer: sim, eu tenho um presente para você. E vai trazer para ele um cavalo enorme, da raça mais pura do céu. E vai dizer: Felipe, lembra que eu disse que o cavalo você ia receber? Um outro cavalo? Está aqui o cavalo. É seu. Tudo começa, esse milagre maravilhoso de transformação da vida daquele eunuco. O milagre maravilhoso da transformação na vida de Felipe, que a partir daquele dia nunca mais foi o mesmo. Não foi só o eunuco que nunca mais viu Felipe, nem a sua família viu mais aquele Felipe anterior, porque quando o Espírito Santo toma a gente nos braços, a nossa vida muda. E o milagre começa quando você desce as águas do batismo e volta. O milagre começa ali. Quantas pessoas aqui já foram batizadas? Quantas pessoas foram batizadas? Você pode ficar em pé, por favor? Todos que já foram batizados aqui. Maravilha da graça de Deus, que buscou você onde você estava, para trazer aos pés de Jesus, o Salvador. Obrigado, podem sentar. Aqueles que não levantaram, é porque não foram batizados? Sim?
Quantos não foram batizados ainda? Ali em cima tem alguns. Quantos não foram batizados? O convite de Deus, do Espírito Santo para você nessa manhã, que ainda não foi batizado, é: vinde às águas. Fique em pé, por favor, você que não foi batizado ainda. Pode ser? Posso pedir? Posso pedir? Você que não foi batizado ainda, fique em pé onde você está, por favor. O convite de Jesus para você é: vinde às águas. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque o anjo do Senhor que cuida de você trouxe você com a influência do Espírito Santo de Deus. Não importa que vida você tenha levado antes, o convite de Jesus é para que você também participe da experiência daquele homem eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Não importa se você é um alto oficial, uma autoridade como ele era, ou se você é uma pessoa simples do povo, não importa. Eu quero orar por vocês nessa manhã. Quero pedir que toda a igreja fique em pé para nós orarmos a Deus, pedindo a sua bênção. Feche seus olhos. Nosso Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra maravilhosa, que pode ser aberta, na qual podemos meditar na Tua graça maravilhosa, no Teu poder infinito de salvar. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou e pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos considera como joias preciosas, que valemos o preço do sangue de Jesus. Talvez haja alguém que tenha chegado aqui se sentindo no fundo do poço, mas o Senhor é misericordioso e poderoso para salvar e para resgatar e trazer a vida, e vida eterna, vida em abundância. Pedimos que o Senhor faça isso pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Alguns amigos nossos que ainda não deram um passo e ainda não tomaram a decisão de ir às águas do batismo, que possam entender a importância da aliança eterna que nós fazemos com o Senhor através do batismo, das águas do batismo. Um novo nascimento, que o Senhor nasça nessas pessoas e que elas possam viver uma vida completamente diferente do que viveram até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem atendido a nossa oração e alguns amigos nossos têm se recuperado, mas nós clamamos ao Senhor que o Senhor, que é o médico dos médicos, visite, acolha em Teus braços e carregue no colo esses que ainda estão internados, que estão sofrendo. Que o Teu Santo Espírito seja o consolador e o conforto deles, mas que também seja o restaurador da sua saúde. Nós vamos sair daqui a pouco. Que os Teus anjos nos acompanhem, nos levem em paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.